Pais queridos, hoje é o dia 65 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Mateus 20, 28. Vai estar dizendo assim: Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, a partir do verso 17 até o 28, do qual nós lemos agora, ele vai estar retratando uma história muito peculiar, que nós às vezes nos deparamos na Bíblia, que foi o pedido da mãe de Tiago e João, dois discípulos de Jesus, em que ela chegou para Jesus e pediu para ele que no reino dos céus seus dois filhos pudessem um se assentar à sua direita e um se assentar à sua esquerda. E Jesus vai estar falando com ela que as pessoas não sabem o que falam, não sabem o que pedem, e que o cálice que ele iria tomar, somente ele poderia tomar. As pessoas tomariam o seu cálice, que é a continuidade dos seus passos, mas o cálice que ele tomaria, somente ele suportaria tomar. E que a quem se sentaria ao seu lado no reino dos céus, isso pertence somente a Deus escolher. Quando Jesus veio à terra, ele se esvaziou de si. Não é que Jesus não sabia, mas ao ele se esvaziar de si e assumir forma de servo, ele não possuía 100% de suas características divinas. É muito normal, nós ouvirmos que Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus ele se esvaziou de si. Tanto que Jesus inicia o seu ministério após ser batizado e o Espírito Santo descer sobre ele. A partir do Espírito Santo descer sobre Jesus, que Jesus iniciou a sua jornada de milagres e começou a realizar proezas. Óbvio, Jesus era uma criança muito acima da média, ele era muito entendido, muito sábio, ele era muito reto, ele era digno. Jesus, ele não pecou, ele foi tentado em todas as coisas e não pecou em nada. Obviamente que Jesus, ele era uma pessoa acima de toda a média, mas ainda assim, ele se esvaziou de quem ele era para se tornar servo. Tanto que Jesus teve todas as coisas que nós sentimos. Ele sentiu tristeza, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele dormia, ele se alegrava, ele ia em festas, ele conversava, ele tinha vida social. Jesus, ele viveu uma vida humana, terrena, normal. E nela ele cumpriu o seu propósito. O cálice, o propósito de Jesus, o cálice que ele ia tomar, somente ele poderia tomar. Esse pedido da mãe de Tiago e João pega Jesus de uma forma da qual ele se aproveita para estar dando um ensinamento. Afinal, os demais discípulos ficaram muito irritados com aquele pedido da mãe de Tiago e João, Eles ali estarem querendo se colocar numa posição de superioridade sobre os demais discípulos. E Jesus vai falar a partir do 25. Então Jesus chamou-os a si e disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, existe hierarquia no mundo natural. Mas principalmente naquela época existiam muitas autoridades, muitos poderes humanos, E aí ele vai continuar: Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. O grande no reino dos céus é aquele que serve. A estatura no reino dos céus vem da servidão. Mais que isso, vem da mordomia. Nós vamos entender muito bem a diferença de um para o outro. E vai no 27. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. E o 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus usa a palavra escravo. É interessante nós analisarmos porque na cultura judaica existiam escravos. Só que os escravos judeus eram pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas.
e aí elas se tornavam escravas de seus cobradores, e essa escravidão podia durar no máximo 7 anos. No 7º ano, essa pessoa se tornava livre, sua dívida era quitada e ele voltava para a sua vida normal. Tanto nós podemos ver, por exemplo, o caso da história de Noemi e Ruth, que Noemi, ainda ficando muitos anos fora de Israel, quando ela foi com a sua família para Moabe, e depois de retornar, ela voltou para a sua própria casa. Era muito comum haver esse quesito de pessoas que ficavam distantes de sua casa há muito tempo. As pessoas provavelmente poderiam ter pensado que Noemi e seu marido foram pagar dívida em outro local e em breve voltariam. Tanto que quando ela voltou, ela tinha família lá, ela tinha parentes, e eles se afastaram. Então era comum isso na cultura judaica. Agora, quando Jesus utiliza a palavra escravo, é muito importante este momento, porque o momento em que Jesus, na última ceia, ele tira suas vestes, porque cada tipo de veste representava o cargo. As pessoas, ao ver Jesus de longe, todos os discípulos e todas as pessoas, quando viam Jesus chegando, antes de conhecê-lo, já o chamavam de Rabi, porque ele tinha vestes de mestre. As vestes de Jesus representavam o seu cargo. Após ele passar por todo o seu período de estudo, ele ganhando o cargo de mestre, ele ganha ali as suas vestes, assim como existiam as vestes reais, as vestes sacerdotais, as vestes dos levitas, as vestes dos soldados. Todos os cargos possuíam, os fariseus tinham uma vestimenta diferente, todos os cargos tinham. E Jesus, como um rabi, como um mestre da lei, ele também tinha uma vestimenta que o caracterizava no meio das pessoas. Ainda ele sendo uma pessoa comum, a palavra fala que ele não tinha formosura, algo que atraísse muito ele pela sua aparência, mas as pessoas conseguiam reconhecer ele como um mestre através de suas vestes. E através disso, Jesus, quando ele está lá na última ceia, ele remove essas suas vestes. Obviamente ele não fica despido, ele tira a primeira veste e ele fica com as suas vestes de baixo, e a palavra fala que ele amarra sobre sua cintura um pano e ele começa a lavar aos pés de cada um dos discípulos. Lavar os pés era um ato que somente escravos faziam. Nem mesmo os servos no judaísmo eram os empregados, eram pessoas que tinham empregados dentro da sua casa, eram seus servos, eles eram assalariados, não moravam na casa de seus senhores, eles voltavam para suas casas ao final do expediente. Agora os escravos não, os escravos eles moravam na residência ou na propriedade do seu senhor, daquele que eles estavam pagando o seu débito. E com isso, Jesus ele se coloca naquele momento numa posição de escravo. Tanto que Pedro repudia a atitude de Jesus. Não, mestre, não me encoste. Porque ele estava chocado, ele se chocou com a situação de Jesus estar ali numa posição de um escravo. E Jesus era um mestre, ele removeu a sua vestimenta de mestre e se colocou na posição de escravo de todos eles. E Jesus fala muito bem: eu faço em vocês para que vocês possam fazer pelos outros. Muitas coisas Jesus falou antes e depois ele mostrou. Os discípulos foram vendo aquilo que Jesus falava indo acontecer. E essa atitude, a última atitude ali praticamente, antes de Jesus ir para o Getsemane e ali estar sendo preso, a última ceia ali, a última atitude de comunhão que eles tiveram, Jesus ele se despiu da sua posição de líder, de mestre, e se colocou como escravo de todos eles. O mestre do amor, o Senhor de todas as coisas, o Rei do universo, se esvaziou à forma de um homem mortal. Passou frio, passou fome, passou dores, foi xingado, cuspido, humilhado, espancado, esmagado na cruz. As pessoas debochando dele. E ainda assim, ele se fez escravo daqueles que ele amava, para poder ensinar, por exemplo.
muito mais do que palavras. Jesus ensinava muito, ele era um mestre, ele usava muito as palavras. Mas a diferença de Jesus era que muito mais que falar, ele demonstrava, ele fazia, ele vivia o que ele ensinava. Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Mestre do amor se fez servo e se fez escravo de todos, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a boa nova, que nós sirvamos uns aos outros, que nós sejamos mordomos de tudo que Deus coloca em nossas mãos. E isso também representa o cuidar e servir uns aos outros. Afinal, os nossos irmãos são o corpo de Cristo. E é impossível amar a Jesus e não amar a sua noiva. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o fôlego da vida mais uma vez. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós e muito obrigado por, Senhor, ter nos chamado. Que verdadeiramente queime em nós, Senhor, o servir, o ser mordomo, o sermos, Senhor, escravos uns dos outros, escravos do Teu amor, escravos do Teu Evangelho, porque o Senhor nos libertou da nossa escravidão, do pecado e da nossa punição eterna da morte. Seja conosco, Pai, arda isso em nosso coração, para que nós possamos estar servindo a Tua noiva, servindo a Tua igreja e verdadeiramente sendo parte do Teu corpo, porque o Senhor é a nossa cabeça. Guia-nos em tudo. O Senhor é o nosso exemplo e o nosso modelo de tudo, e que nós possamos verdadeiramente estar seguindo os Teus passos. É isso que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês